Olá, pessoal. Olha aqui, nós estamos aqui mais uma vez. Eu sou o Alexandre Sarbotniak e fazemos parte desse canal Israel no Caminho, que você aceita receber na tua casa. E nós ficamos felizes por isso, porque o que a gente quer compartilhar é a palavra do nosso eterno Deus, é o que ele fala com a gente e certamente ele fala com você. E fala com a Adriana também, né, Adriana? Shabbat Shalom para você. Shabbat Shalom, Alex. Shabbat Shalom a todos que nos assistem. É isso aí. Isso aí. E essa paraxá, gente, a gente não sabe nem por onde começar, de tanta coisa que ela tem. Ela está em Êxodo, a Torá, a parte da Torá, né? Êxodo capítulo 10, do versículo 1 ao 13, versículo 16. A Haftará, com Jeremias, do 46, 13 ao 28. A Brit Hadashah, 1 Coríntios 11, 20 a 34, e o Terrilim é o Salmo 77. Gente, esse material é extraordinário, eu quero estimular você a ler esse material. Agora, eu falei que a gente não sabia por onde começar. Eu acho que a gente tem que começar pelo começo, né, Adriana? O que que você acha? É começar pelo começo. Exatamente. Vamos do E, começo. e, e como é que ela chama? Ela chama Bó, essa paraxá, é a 15ª do ano, né? E Bó significa vai, né? Depende da tradução, ele, em vez de falar vai, ele fala, em vez de dizer vai a Faraó, entra na presença de Faraó. São algumas variações, né? E que ele falou isso para Moisés e para Arão. Deus falou: vai lá falar com aquele teimoso lá do faraó. O interessante é que o texto diz assim: foi o próprio Deus que criou esse ânimo de o faraó não estar aceitando. E nem a corte dele, as pessoas da corte dele também não estavam aceitando isso. Como pode? Quem é esse Deus, né? Quer dizer, Deus estava sendo questionado. Mas Deus fala assim, ó, tudo isso é para que Israel saiba quem é o eterno Deus. Então, o povo de Israel é um povo escolhido, é um povo que Deus criou. E o Deus quer que o povo dele saiba quem ele é. E é bom aprender rápido, né? Eu demorei um tempo, mas Deus foi misericordioso comigo e eu acabei aprendendo. E isso daqui, na verdade, são 10. Vocês lembram que são 10 pragas, né? Eu sei, não é do meu tempo, nem do tempo de vocês, mas nós estamos. Esse capítulo começa com a oitava praga. E o Moisés foi até Faraó e conversou com o Faraó, falou: escuta, cara, não é melhor você deixar a gente ir, louvar o nosso Deus? E Faraó falou: não. Até o pessoal da corte dele falou: o Faraó, com todo respeito, não é melhor deixar eles ir? O Egito já está todo devastado, já teve tantas pragas, já teve 7 pragas que devastaram o Egito, e, e agora veio a oitava praga, que era uma praga de gafanhotos, que acabou com tudo que é de verde, com tudo que é de alimento. E veio a nona praga. Essa praga, para mim, é uma praga que chacoalha muito, é a praga das trevas, da escuridão. E nessa praga, lá no versículo 23, quando Deus trouxe a escuridão, ele disse assim: não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Você consegue imaginar? Não é que está escuro porque alguém apagou a luz, porque você sempre enxerga alguma coisinha. É porque estava escuro mesmo. Diz assim, são trevas que você podia palpar, você podia sentir essas trevas por 3 dias. Mas aí ele completa dizendo assim: mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Será que
Eles acenderam as velas, os candeeiros, e por causa disso tiveram luz. Se fosse isso, os egípcios também podiam fazer isso. Não, mas eles estavam em trevas absolutas. Mas estava lá a luz de alguém muito especial, a luz do próprio Deus. Mas na frente, lá no Novo Testamento, a gente sabe que Yeshua é essa luz, a luz do mundo, né? E consegue imaginar? Só quem é do povo de Deus, só quem aceita o Deus de verdade é que tem essa luz. Os outros precisam trilhar um caminho ainda até chegar lá. Adriana, eu fiquei impressionado. Eu queria saber o que você pensa a respeito. Eu também, Alex, essa paraxá realmente é muito especial. E eu até fiz um paralelo aqui, acabei de pensar, que há poucos dias a gente celebrou Hanukkah, e em Hanukkah mostra bem essa luta das trevas contra a É luz, verdade. e o reino das trevas tentando impedir o povo de Deus de segui-lo. E aqui Faraó estava sendo usado nesse sentido, e essa praga das trevas realmente demonstra que todos os que não estavam seguindo o eterno estavam em trevas, mas o povo de Deus tinha luz. Então, glória a Deus por isso, né? Aqui Deus mostrando que aqueles que são seus, ele cuida, ele dá o que é preciso e deu a provisão para eles de luz, nesse caso. Depois ele anuncia a 10ª praga, que é uma praga bem tenebrosa, né? E Moisés alertou o faraó que Deus tinha falado que se não deixasse o povo ir, aí eu digo o povo, os homens, as mulheres, as crianças, os animais, porque o faraó estava falando, vamos os homens, as mulheres ficam, mas daí não dá. Então, assim, ou vocês liberam todo mundo, ou o Senhor vai trazer para vocês a morte dos primogênitos. E aí, novamente, Deus endureceu o coração de Faraó, não deixou o povo ir, e infelizmente a praga veio, e muitas primogênitos de todos acabaram sendo atingidos, inclusive filho de Faraó. E aqui a gente vê aqui um sinal mostrando para Deus de quem era dele, era colocar o sangue dos cabritos, dos cordeiros nos umbrais das portas, estabelecendo que ali Deus protegeu todos os primogênitos da casa de Israel. E esse sangue, Alex, ele prefigura o sangue de Yeshua, não é? Que na verdade hoje, quem crê no sangue de Yeshua no sacrifício, a morte eterna não vem, né? Vai estar escrito no livro da vida. E eu convido cada um a continuar buscando a Deus, né? Porque é justamente esse relacionamento com Deus e a nossa crença em Yeshua que trazem a salvação para a gente, né? E em seguida, Deus, depois que acontece isso, a gente vê que depois o faraó acaba liberando o povo, né? E depois, perdão, antes disso, de falar dessa questão do povo ser liberado, né? Deus institui a Páscoa, né? Falando do sacrifício, né? Dos carneiros e tal. E com isso, a salvação dos pecados, certo? Eu entendo aqui que Deus falou muito nessa paraxá sobre santidade, sobre o sangue mesmo como perdão, né? O que você acha disso, Alex? Eu acho que essa paraxá tem tanta coisa que às vezes os detalhes acabam sendo importantes para mim, por exemplo, né? Lá em Êxodo 12, na verdade, Deus informou um negócio para eles, né? E no dia que ele veio falar com Moisés a respeito disso, ele falou assim: Este mês vos será o princípio dos meses. Eu sei que o povo de Israel atualmente ah, celebra o início do ano em Tisrei, né? Só que Deus falou
para Moisés em Abib ou Nisan, né? São dois nomes para o mesmo mês. E esse é o princípio do ano. Isso, a mudança para Tisrei é algo que que aconteceu, na verdade, depois do retorno do exílio da Babilônia. Mas, no princípio, e isso é Deus falando mais ou menos 3.400 anos atrás para o povo de Israel. É quando teve esse êxodo, essa saída do povo de lá do Egito, né? E Deus, na verdade, ele dá um plano. Ele falou assim: olha, o plano é esse. Esse aqui que é o plano. Aos 10 desse mês, lá no versículo 3, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, e um cordeiro para cada casa. Claro que se a família fosse pequena, podia reunir outras famílias, mas tinha que pegar o cordeiro. Então, no 10º dia do mês de Abib, tinha que pegar o cordeiro, botar ele dentro da sua casa. Já imaginou a criançada, tão bonitinho o cordeirinho, brincando com o cordeirinho e não sei o que lá. Só que no 14º dia, 4 dias depois, você vai sacrificar esse cordeiro. Você consegue imaginar? O cordeiro fazia parte da vida das pessoas e Deus falou assim: olha, agora você vai sacrificar esse cordeiro e vai pegar o sangue desse cordeiro e pintar os umbrais das portas, tanto a parte de cima quanto de baixo, com o sangue desse cordeiro. E ele falou mais, ele falou assim: só para você saber, quando eu executar os primogênitos de todas as casas que tiverem marcadas com esse sangue, esse anjo destruidor, esse anjo que vai matar todos os primogênitos, ele vai passar por cima, pass over, passa por cima dessas casas. Passover é a palavra que se usa na língua inglesa, né? E a Páscoa é exatamente isso. Deus, o anjo destruidor passou por cima das casas dessas pessoas que tinham os umbrais das portas pintados com o sangue do Cordeiro. Gente, e ali ele diz assim, não havia, no versículo 29, ele diz assim: não havia casa de egípcio em que não houvesse um morto, porque eles não pintaram as casas nos umbrais das portas com o sangue do cordeiro. E lá no versículo 50, ele diz assim: e todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, e assim fizeram, e aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito segundo os seus exércitos. Não havia, não tem registro de sequer do povo de Israel sendo morto, tendo primogênito morto na casa deles. Isso por quê? Porque eles pegaram a instrução de Deus, eles entenderam o plano que Deus tinha feito e eles seguiram à risca o plano de Deus. E eu fico preocupado ao ver que Deus dá planos para a gente e muitas vezes a gente nega, às vezes, até a existência do próprio Deus. Eu já fiz isso no passado, gente, eu tenho que confessar. Mas Deus me resgatou. Deus falou assim: não, você é do povo escolhido, você é escolhido, você faz parte desse povo. Ele me resgatou e ele pode resgatar qualquer um que esteja aqui e diga assim: sim, Senhor, eu entendi que eu preciso me entregar ao Senhor. Eu fiz isso e eu estimulo a quem não fez até hoje, ainda está em tempo. Enquanto a gente estiver vivo nesse planeta, está em tempo de entregar a nossa vida para Deus, porque Ele nos resgata, né? Lá no Êxodo 13, ele fala muito de santificação. Santificação é separação, né? Você é separado. Então, lembra, os egípcios, os primogênitos, todos
100%, 100,00000% morreram, os primogênitos. Em cada casa, o primogênito morria. Mas, na casa do povo de Israel, o primogênito foi salvo, foi resgatado, né? É o que acontece com os primogênitos. Eles são dedicados ao Senhor. É isso que Deus quer, que o primogênito seja dedicado ao Senhor. Dos animais, até mesmo dos animais. No caso dos animais, o que ele faz? Ele vai lá e manda sacrificar o animal. Tá? O primogênito de cada animal, de cada leva, não de cada leva, mas tipo assim, o primeiro bezerrinho que nasce tem que ser sacrificado. O primeiro cordeirinho que nasce tem que ser sacrificado. Os outros 10, 15, 2, 1, não. Né? É entregar ao dia do Senhor. Aí, no Êxodo 13, ele ainda diz uma outra coisa, né? Primeiro ele falou da Páscoa, e ele falou, a Páscoa tem que ser lembrada, você tem que educar teus filhos e contar essa história para os teus filhos, porque eles precisam saber. E eu acho que isso fizeram bem, porque até hoje a gente sabe dessa história e a gente repete essa história. É, e, e aí ele fez uma outra festa, que é, logo em seguida, é que ele chama a festa dos pães asmos, pães sem fermento. Na verdade, a saída do Egito, eles não tiveram tempo de preparar nada. O pão não tinha tempo para ser levedado, então era um pão sem fermento. E eles levaram no êxodo deles o pão sem fermento. E Deus criou uma festa. Por 7 dias você vai você vai comer o pão sem fermento. Aquela matzá que a gente tem é o quê? É um pão sem fermento que a gente come por 7 dias. E faz mais, né? Na verdade, ele fala assim: olha dentro da tua casa para ver se não sobrou um pedacinho qualquer de fermento. E aí no versículo 14 ele fala assim: e se acontecer que teu filho no tempo futuro te pergunte dizendo que é isto, dir-lhe-ás, o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. É isso que temos que ensinar para os nossos filhos. É muita lição aí, não acha não, Adriana? Será que a gente consegue guardar tudo isso na nossa cabeça? Ah, a gente tenta, né, Alex? Mas o importante é que eu achei e você ressaltou, e Deus deixa muito claro que isso é estatuto perpétuo, né? Então, todos os anos a gente celebra a Páscoa pensando em tudo isso que aconteceu. E isso todos os anos, né? A questão do pão sem fermento, a questão do cordeiro que a gente come, simbolizando o cordeiro que morreu por nós. E Deus deixa muito claro também essa questão da santidade e que Ele nos salva sempre e nos salvará continuamente. Tanto que na Haftará eu destaco principalmente o versículo 28, em Jeremias 46, 28, que diz o seguinte: não tenha medo, meu servo Jacó, diz o Senhor, porque eu estou com você. Por isso destruirei completamente todas as nações por onde o dispersei. A você eu não destruirei completamente, mas castigarei em justa medida. De modo nenhum deixarei você impune. Então Deus nos salva, mas Deus também é juiz. Ele é justo juiz. E na Brit Hadashah, justamente é o capítulo que fala da ceia do Senhor, em hebraico Seudat Mashiach, a ceia do Senhor. E na ceia, né, a gente toma o vinho, come o pão, em lembrança do sacrifício de Yeshua por nós. E nisso também fala, na palavra de Deus, para nós nos examinarmos. Ou seja, temos que constantemente fazer essa techuvá, retornar e ver aonde erramos, retornar para acertar o alvo, que é andar no caminho, né? Então, assim, acho que essa paraxá fala de um Deus que salva, de um Deus santo e que nos convida a ser santo, né, Alex? Se você quiser complementar nisso e depois a gente fala sobre o salmo da paraxá. Tá bom. Não, sem dúvida. Essa fala de Jeremias
deve ter acontecido em volta de 2.700 anos atrás, também não é o tempo da que a Adriana viu, mas está lá reportado, nem eu vi, nem você viu, mas está lá reportado. Quer dizer, o êxodo aconteceu uns 3.400 anos atrás. E essa palavra de Jeremias, né, não temas, servo meu Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei termo a todas as nações entre as quais te lancei, mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida e não deixarei de todo impune. Ou seja, Deus sabia que a gente ia pisar na bola, mas ele ia tratar a gente, aqueles que são que entregaram a vida para ele com amor de pai. É diferente, não é aquela justiça que eu vou acabar com você. Não, eu vou te castigar, eu vou te botar na linha, com amor de pai, porque é isso que faz toda a diferença, né? Você não quer bater no seu filho para que ele morra, não. Você quer dar uns tapinhas no traseiro do seu filho, para não dizer outra coisa, com amor, para que ele aprenda o que é certo e o que não é, e o que é errado. A gente tem esse papel que é muito importante. E naquela passagem lá de Coríntios, é o apóstolo Paulo falando para os coríntios e não para os corintianos, tá certo? Se for corintiano, também pode ouvir, mas os coríntios é que ouviram. E ele ensina a praticarmos a ceia do Senhor, repetir aquilo que Yeshua fez naquela última ceia que ele fez com os seus discípulos, né? Repetindo aquele ritual que pegava o pão, partia o pão, e ele dizia: Este é o meu corpo que é dado por vós. E ele pegava o vinho, que representava o quê? O sangue que ele derramou, e que na época da saída do Egito, o sangue pintou os batentes das portas, mas aqui foi o sangue que ele derramou no madeiro, na cruz, para pagar o preço do meu pecado. Até a Adriana, que parece tão boazinha, ela também tem pecado. Você é ótimo, mas tem pecado. Todos nós temos pecado. E se a gente não se arrepender disso e não entregar a nossa vida para Yeshua, para o nosso eterno Deus, a gente vai passar maus bocados na eternidade, tá? E ele diz mais um negócio. Você celebra sim, só que você tem que saber quem eu sou. Se você não entendeu ainda quem eu sou, nem celebre, porque você está fazendo algo errado. Celebre quando você sabe o que você está celebrando. Celebre quando você sabe quem sou eu, quem é Yeshua, quem é o eterno Deus. A hora que você souber disso, você celebra em memória aquilo que eu, Yeshua, fiz por você, e por mim, e por cada um de nós aqui. Então, eu acho isso, sim, fantástico. E ele diz também no versículo 30, ele fala assim, no 29, porque o que come e bebe indignamente, ou seja, sem saber quem é Yeshua, sem entender quem é Yeshua e for lá e fizer exatamente a mesma coisa, come e bebe para sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor, o corpo de Yeshua. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Ou seja, o fato de você fazer isso e não saber o que está fazendo é o que acaba enfraquecendo o teu próprio corpo. E não sou eu que estou falando, eu só estou lendo o que está escrito aqui. Tá? E você pode ler 1 Coríntios 11, versículos 29 e 30. Pode ir na sua Bíblia, ver se eu falei a verdade ou não. E você falou no Salmo, né, Adriana? Você falou no Salmo Sim, 77 de Asaf. 77. Asaf era, digamos assim, o diretor de louvor do rei Davi, que aconteceu há 3.000 anos atrás. Então, ó, você tem coisa há 3.400 anos, você tem Jeremias em 2.700, você tem Coríntios em 2.000 anos atrás, e você tem Asaf há 3.000 anos atrás. O que você achou de interessante no Salmo, Adriana?
O Salmo é incrível, inteiro, né? Inclusive o título dele aqui na minha Bíblia está como Consolo em Tempo de Angústia. E o versículo 13 é o que eu destaco, que diz: O teu caminho, ó Deus, é de santidade, né? Não tem como ser diferente. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Tu és o Deus que opera maravilhas e é entre os povos tem feito notório o teu poder. O que a gente leu na Torá, né, dele libertar o povo daquela forma magnífica, comprova isso daqui que está no Salmo, né? E a santidade é aquilo que você acabou de dizer mesmo. Deus é santo, né? E importa que a gente procure andar em santidade, mas a gente peca, claro, mas aí a gente busca nos reconciliar com Deus, nos arrependendo aí dos nossos pecados. Isso aí. Muito bom, Adriana, legal. Eu também, eu anotei aqui do verso 11 ao verso 15, é, diz assim, né, desse salmo: Lembrar-me-ei, pois, das obras do Senhor. Certamente me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade, meditarei também em todas as tuas obras e falarei dos teus feitos. Ou seja, a gente tem que refletir sobre o que Deus tem feito, não só na nossa vida, mas o que Deus fez ao longo do tempo para toda a humanidade, e a gente tem que proclamar para os outros quem Ele é, o que Ele faz, o que Ele é capaz de fazer e o que Ele quer que você faça. Então, a gente tem que buscar o Senhor, aceitar o Senhor. Eu acho que é isso que temos que fazer. Eu queria fazer uma oração rápida por cada um de nós aqui. Senhor Pai amado, Deus Pai amado, estamos aqui na tua presença, no santo nome de Yeshua Mashiach, aquele que o Senhor ungiu, é o teu ungido, é o teu filho, é aquele que veio para pagar o preço do meu pecado, eu só posso ser grato por isso. E eu clamo a ti, Senhor, porque eu e cada um de nós que está aqui precisa do Senhor para nós mesmos, para os nossos familiares, precisa de saúde, precisa de direção, e nós estamos pedindo, Senhor, ajuda-nos nisso. E proteja o teu povo, todos aqueles que creem em ti, e proteja também aquele povo que o Senhor criou, não é nem que escolheu, o Senhor criou o povo de Israel. Hoje a gente vê atrocidades imensas acontecendo. Não permita, Senhor, que o inimigo prevaleça. É o Senhor que tem que prevalecer. É o Senhor que faz toda a diferença. E colocamos isso perante o Senhor, no santo nome de Yeshua HaMashiach. E eu, Amém. e eu desejo um Shabbat Shalom. O que mais você quer falar, Adriana? Também um Shabbat Shalom para todos vocês, que seja um Shabbat abençoado. Ok. Então, tchau, obrigado. Tchau, Até a pessoal. próxima, hein?